Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Consciência Paranormal, falando de espiritualidade, falando daquilo que nos faz, né? Que nos faz humanos, aquilo que nos faz pensar, aquilo que nos faz transcender a matéria, né? Isso acontece aqui no Instituto Ivan Martins. Só sei que nada sei, e nesse nada saber, procuro todos os dias aprender uma coisinha ou outra, desaprender outras tantas, não é? A gente, quando acha que sabe de alguma coisa, tá na hora de passar a borracha, né, gente? Sempre vou trazer isso à tona, porque o aprender, muitas vezes, nos faz, né, rever ações, atitudes, posições da vida. Então, que a luz esteja com vocês de forma especial no dia de hoje. Gratidão por estarem sempre comigo. Já se inscreveram no canal? Não? Se inscrevam, gente. Isso faz parte do processo de plantio, de semear luz. Quantos de vocês me perguntam como que eu faço para começar meu processo evolutivo? Compartilhem. Compartilhe aquilo que faz bem para vocês. Não é? Se a gente compartilha aquilo que faz bem, nós multiplicamos o nosso próprio bem-estar. Não é isso? Então, que bom ter vocês aqui. Que a graça, que a luz esteja com cada um de forma muito especial mesmo. E hoje, gente, eu trago uma pessoa muito querida. Ele é astrólogo, ele é cabalista, um astrólogo cabalista, é terapeuta da cabala do nome. Ele vai explicar tudo isso pra gente. Ele estuda a cabala há mais de 10 anos. Ele foi mentor da Cabala Center Brasil, é formado em astrologia cabalística pelo Rabino Yair Alon. Ele é palestrante e criador do método Kabbalah Way. Gente, eu tenho o prazer de receber o Eni Itzhak. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, eu agradeço. E que a luz esteja conosco, né? A todos nesse nós. dia especial, onde nós vamos falar desse assunto que às vezes vira moda, né? Sim, exato. Bem-vindo, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui conversando, É uma honra te receber conhecer você. pessoalmente, muito legal. Eu agradeço mesmo. Vamos falar bastante aqui sobre Cabala. Muita gratidão, uma honra conhecer você também. Como foi esse seu processo até chegar a Cabala? A gente conversava nos bastidores, você foi testemunha de Jeová. Sim. Mas viu a briga ou não? Não vi. Não viu, não? Até hoje não teve nenhuma briga, não. Não, tá. Gente, eu perco o amigo, eu não perco a piada. Eu não conto de não fazer essa pergunta. Mas Não tem enfim. problema. Fazia essa pergunta quando eu era, então eu nem me ofendia, então agora menos ainda. Não, mas a intenção não é ofender, porque é engraçado, né? Porque a gente, quando fala testemunho, a gente viu alguma coisa, né? Exatamente, que aconteceu alguma coisa. Foi um processo interessante. Quando você faz parte de um círculo, de uma bolha, você é criado ali no meio. Claro. Até então, é a verdade absoluta. São todas as certezas que você tem. Então, tudo bem. Claro que não foi de todo o mal, obviamente, Claro. porque eu tive uma criação, meus pais fizeram o melhor que eles achavam que eram para mim, me criando lá dentro. Concordo, eu até brinco, eu falo que isso me tirou de certas enrascadas, inclusive a história do Deus tá vendo, né? Jeová tá Claro. vendo, né? Isso aí tira, né? Na adolescência, principalmente. Foi muito interessante. Só que aí, num determinado momento, as perguntas não eram mais respondidas, né? A resposta para as minhas perguntas, como é porque Deus quer, já não me satisfaziam mais. Então, por eu ter a minha família inteira nesse meio, eu já não podia mais questionar. Tudo que eu tinha que saber, eu já era inquestionável. E eu comecei a questionar muitas coisas. Foi quando eu comecei a me sentir fora do contexto. Como bom aquariano, obviamente, né? Desde sempre me sentindo fora do contexto. Mas eu fui só entender essa minha natureza muito tempo depois. Né? Então, mas foi interessante. Foi um processo bom, porque durante esse tempo eu conheci bastante as escrituras, as histórias bíblicas, e eu acho que foi por isso, quando eu tive um encontro com a Cabala, dentro do judaísmo, que também traz muitas histórias bíblicas, já não era mais estranho para mim, essas histórias.
entendeu? Então, claro que as interpretações mudaram, muita coisa mudou, mas o meu encontro foi esse, né? Então, depois que eu saí desse círculo religioso, experimentei de tudo, fui para todos os caminhos. Que aí eu tava solto, né? Eu tava livre para poder ir. Mas aí eu, 2014, encontrei a Cabala e fiquei lá. É engraçado quando a gente fala dos adventistas, quando eles selecionam quantas pessoas vão até o reino de Deus e quantas ficarão aqui. Mas eles não entendem aqui como inferno. Eles entendem aqui como um outro lugar onde as pessoas vão se desenvolver. Quer dizer, não são ruins nem bons, mas vão continuar nesse plano, não vão ter a glória de Deus, aquela coisa toda. Quando a gente busca algumas doutrinas espiritualistas, algumas visões espiritualistas, a gente vê uma congruência, a gente vê um ponto é verdade. que dá liga. Sim, né? Porque nós sabemos que a qualquer momento vai acontecer a separação do joio e do trigo. Não que o trigo seja tão bom assim e não que o joio seja tão ruim assim. Não é sobre isso. Mas é sobre nós nos aproximarmos daquilo que faz sentido para a nossa evolução. Então, aqueles que quiserem viver em guerra, quiserem viver na ignorância, vão para planos onde isso é possível ainda. Né? Tem gente que gosta de dar tiro, de tudo, vai para lá. Porque vai ter um lugar para eles, né? Um lugar para essas pessoas se atacarem, se matarem, se quiserem, porque é uma questão de escolhas. A pessoa que quer também ficar só falando em Deus, escondidinho num canto, orando, chorando, vai ter um lugar para eles também. Porque existem planos para todos nós, né? Não tem certo, não tem errado. Exatamente. Né? Se você quer viver em guerra, é a tua experiência. Né? A gente vê isso acontecer em guerras em várias partes do mundo. Se as pessoas querem estar matando as outras, tudo bem. Elas vão ter um lugar para elas. Existem lugares que vivem pior do que a Idade Média nossa viveu. Existem planos muito inferiores àquele. Existem planos que não estão tacando pedra na cabeça um do outro ainda. E tá tudo certo, porque Deus vê tudo. Só não se importa, né? Ele só não se importa. Porque se ele se importasse, ele não dava o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele interferiria. Então, é interessante que todos têm um pedaço da verdade. A verdade não foi dada a ninguém para que a gente não tivesse arrogância. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala aqui, eu tenho os meus irmãos evangélicos, tenho os meus irmãos adventistas, e eu entendo que eles têm parte da verdade. Agora, a questão é como interpretam, né? Essa verdade. Exato. Os dogmas o dogma das testemunhas de Jeová, né? É muito sério, né? Por exemplo, relacionado ao sangue, relacionado a certos tratamentos, relacionado à alimentação. Fala um pouquinho pra gente sobre, porque nós temos, é importante que a gente faça esse link, né? Depois com o próprio judaísmo, né? Com a fonte, né? Pra gente entender, porque não dá para falar de cristianismo sem falar de judaísmo. Exato. Né? Exato. Mas às vezes o cristianismo nega o judaísmo na raiz. Sim. Então, como é que faz? Como é que eu sou uma planta que saiu? Eu sou uma muda que saiu da planta maior e eu nego a planta de onde eu venho. É incoerente, né? Incoerente. Fala um pouquinho pra gente sobre essas questões dogmáticas, pra gente poder depois partir pro nosso assunto. O que acontece é o seguinte. Existe um ensinamento que lá dentro, Sim. o qual você, fazendo tudo direitinho, dentro dos dogmas, você, num determinado momento, virá uma limpeza no mundo, que eles interpretam como sendo o Armagedon, que é uma palavra que está em hebraico na Bíblia, e que depois a Cabala explica o que é essa palavra. Mas vem essa limpeza, feito essa limpeza, o mundo físico vão ter sobreviventes nesse mundo físico, os quais eles acreditam que serão eles, e quem estiver, né, praticando ali naquele momento. E depois disso vai ter um período de 1000 anos nessa limpeza, nessa reconstrução. Passado esse período de 1000 anos, serão soltos seres espirituais opositores
E a partir disso, esses seres vão tentar pegar o máximo de pessoas para levar para eles, e essas pessoas vão ser levadas para uma morte eterna, que eles traduzem como sendo a Geena, enfim, né? Tem alguns termos em hebraico também que eles usam. Então, assim, o princípio é esse. Só que tem um grupo que não vai ficar na Terra, que são os 144 mil. Sim. Foram feitas algumas contas por conta das 12 tribos. 144, raiz quadrada de 12, enfim. Então, esse número de pessoas vai ascender aos céus. E o meu primeiro questionamento, inclusive, foi esse. Porque eles não acreditam na imortalidade da alma. Assim. Né? Morreu, morreu. Só que esses 144 mil, quando morrem, ascendem ao céu. E aí eu comecei a perguntar, mas o que vai para o céu? Não é a alma da pessoa, então? Aí ele falou, não, é a essência dela. Então, existem alguns eufemismos usados lá dentro que quando eu comecei a questionar isso, que as respostas não eram muito concretas para mim. Então, tudo bem que tem um grupo que vai ascender aos céus e tá tudo bem, ok, né? Não se sabe o que se faz para merecer isso, mas o que sobe, o que vai para o céu? Então já não tinha essa resposta. Eu já comecei a ficar, né? Aí nesse período, meus pais faleceram, né? Então eu começo a me afastar um pouco mais, aí eu começo a ver um pouquinho mais de longe. Aí tem essa questão do sangue, né? Que eles não se abstêm completamente do sangue. Agora, era muito interessante que minha mãe, ela, por muitos anos, ela morreu testemunha de Jeová aos 70 anos de idade. Uma vez eu questionei ela, falei, mãe, se a senhora vê um dos seus filhos morrendo, precisando do seu sangue, a senhora dá ou não dá? Ela falou, eu prefiro resolver na hora. Adoro. Tadinha. Oh, meu Deus. Ela era muito assim. Querida. Entendeu? Muito, muito. Porque meus pais, por serem logo da raiz, né? Eles não eram assim, aquelas pessoas que eram opressoras, não era nada disso. Então, eu adorava essas respostas assim deles, né? Os dois falavam sobre isso. Então, isso começou a me dar mais liberdade também. Mas estávamos no meio de um sistema. E o que eu vou te falar uma coisa, Ivan, uma coisa que me frustrou muito a minha vida inteira foi o fato de não poder comemorar aniversário. Por quê? Porque o argumento deles é que na Bíblia, as duas únicas passagens de comemoração de aniversário, cristãos morreram. Um deles foi João Batista, que teve a sua cabeça decepada num aniversário da realeza. Então, não pode. Não pode. Então, eu fui comemorar meu aniversário com bolo e velas aos 33 anos de idade. Meu primeiro aniversário. A idade de Cristo. A idade de Cristo, exatamente. Então, e hoje eu prezo muito isso. Eu gosto muito disso. Inclusive, eu estava com um grupo de amigos no domingo passado, na semana passada, e eles fizeram um pré-aniversário para mim e para mais duas pessoas que iam fazer aniversário essa semana. E aquilo me emociona muito, sempre me emociona as pessoas fazerem. Então, hoje o aniversário tem até um toque de liberdade e de muita emoção para mim. Você pode pegar um cupcake, pôr uma velhinha ali, cantar parabéns para mim, eu vou chorar do mesmo jeito, entendeu? Eu sei. Então, tem esses dogmas, essas restrições. E eu questionava muito sobre isso. E não me eram dadas as respostas. Então, isso acabou me deixando um pouco chateado, né? Vamos dizer assim. A morte verdadeira que muitos cristãos levam como inferno, porque descer ao inferno, né? Inclusive tem uma oração que diz que Jesus desceu ao inferno e ressuscitou. Porque descer ao inferno é descer à sepultura. É a escuridão da sepultura. Não é um lugar de sofrimento, de larva, de fogo, que é uma coisa inventada por um artista. É o inferno de Dante, que é uma outra história que a igreja assimilou, porque era bom assustar cristão idiota, né? Exatamente. Era bom assustar cristão idiota. Então, você inventou esse inferno porque, gente, o demônio é católico e o capeta é evangélico. São invenções da igreja. Exato. Né? É uma outra história. Então, a morte, na verdade, seria também um paraíso, porque o aniquilamento. Você fecha os olhos, não tem mais lembrança, não tem mais dor, não tem mais nada. Seria ótimo também. Não chega a ser um inferno, né? O que já é uma coisa positiva do testemunho de Jeová. Agora, o sangue, por que tanta negação do sangue
se Jesus é judeu, Jesus disse que da casa de meu pai corria rios de sangue. E estava tudo certo. Ele não veio revogar a lei. Então está tudo certo, sacrifício dos animais. Né? O que ele revogou foi a exploração e a prostituição nos templos. Principalmente no grande templo, né? No templo de Salomão. Que era uma coisa horrorosa. O que se fazia ali, os agiotas, né? Os agiotas, os vendilhões do templo, era isso que ele condenava. Não era o sacrifício em si dos animais. Então, quando ele condena o sangue, né? Qual é o fundamento? Você lembra do fundamento? Qual era o dogma da condenação do sangue? Olha, pelo que eu me lembro, eles pararam no tempo onde ainda os hebreus estavam no deserto, e aí todo animal abatido tinha que ter o sangue totalmente escoado para que ele fosse consumido. É emulação do sangue, na verdade. Exato. O que eu acho que naquela época era uma questão de saúde, né? Para fazer isso. Então, quando está escrito na Bíblia, né? Abster-vos do sangue, eles mantiveram isso até os dias de hoje. Entendeu? Não houve uma atualização disso. Isso está no Antigo Testamento e não houve nada, nenhuma mas eu entendo abster-se do sangue. Entendo. Né? Eu não consumo sangue. A carne, para mim, ela tem que... o animal tem que ser abatido, tem que ser drenado. Eu não uso sangue. Porque eu acho que o sangue é uma questão da divindade. O sangue é vida e a gente se alimenta da carne, não do sangue. Exatamente. Agora, eu não entendo na questão da transfusão sanguínea. Isso eu não vejo fundamento. Né? Qual é o dogma do sangue? É exatamente isso que eu te falei. Como está escrito abstenção do sangue, lá não fala em que parte. Se é para comer, se é para injetar. Porque naquela época não tinha transfusão de sangue, né? Então eles conseguiram transmitir isso para. Então, assim, são pequenos argumentos que vão sendo colocados na cabeça das pessoas, argumentos em conta-gota, né? Vão sendo falados e as pessoas vão absorvendo isso. Quando vê, você não quer deixar. Mas eu também, quando eu fui atrás disso para saber por que não a transfusão, porque eles falam que a transfusão é uma alimentação. Você está se alimentando. Então, baseado nisso. Eu comecei minha vida como enfermeiro. Logo que eu saí da igreja, eu era da igreja católica, religioso. Logo que eu saio, eu fui trabalhar em hospitais. Era enfermeiro. E eu vi uma menina que foi salva, porque a família disse não, mas o médico disse sim. E sabe o que a família fez? Bom, não morreu para a vida, mas morreu para nós. Eles abandonaram a menina. Eu faço ideia. Aconteceu algo um pouco parecido quando minha mãe faleceu. Foi muito interessante. Um mês antes de minha mãe, a minha mãe, ela teve teve que fazer uma cirurgia estomacal. E quando ela estava internada, estava a família toda ali, todos testemunhas de Jeová. O único que não era, que já estava afastado, era eu. Aí o meu irmão do meio chegou para mim e falou assim: o médico quer dar sangue. Só que ele quer que assine um documento. Se a gente não deixar, nós vamos ter que assinar um documento eximindo a equipe médica, anestesista e tudo mais. Ele falou assim: mas você não tá mais, né? Se responsabiliza de dar o sangue pra minha mãe. Eu falei: ai, meu Deus. Agora sim, né? E eu fui falar com o médico. Eu falei: não, eu autorizo. Tem que assinar algum documento autorizando a transfusão de sangue. Pode dar. E ela precisou e houve a transfusão de sangue. Houve a transfusão. Então, assim, só que depois, o que aconteceu? Ela não teve um repouso correto e deu embolia pulmonar nela, porque ela não se movimentou depois da cirurgia. Ela ficou 10 dias completamente parada. Então foi um erro no cuidado pós-cirúrgico. Aí depois eu fui perguntar pro médico, para eu ter base para falar para eles, porque ficou todo mundo, tá vendo? Tomou sangue e um mês depois morreu. Não, pera. Ela tomou sangue, não fez as coisas que deveria e morreu. Exatamente. Ou seja, era o dia dela também. Né? Era o dia dela também, né? Não ia adiantar. Que quem mata é Deus, né, gente? Exato. Mas achei que foi um episódio bem pitoresco, né? Colocarem a culpa em cima de mim. Falei, mas tudo bem. Mas isso é muito cristão, né? Condena a prostituta
e salva o que prostitui, né? Pois é. Não é? Quer dizer, o homem é inocente porque a mulher força o homem a fazer aquilo porque ela é descendente de Eva, né? Então ela é uma pecadora, ela que induz o homem ao pecado. Isso porque eles não conhecem a história da Lilith, né? Não conhece Lilith? Pois é. Mas enfim, a gente fala muito sobre isso porque essas doutrinas se embasam muito nisso, né? Totalmente. E culpar alguém. Tem que ter um culpado, né? Vamos culpar a mulher que foi violada, que engravidou, sem querer, violou, foi abusada, né? Mas a culpa é dela. A culpa gera medo, e o medo você consegue movimentar a massa com medo. Consegue, né? A culpa é dela, imagina. Como é que ela anda com um shortinho tão curto na rua? A culpa é dela. Né? Exato. Quer dizer, o corpo é dela, a regra é dela, isso não funciona, né? Não. A culpa é dela. Então é assim, o homem é sempre inocentado, né? Porque nós vivemos numa sociedade de patriarcado. O homem é sempre inocentado, né? Então, assim, isso é mais uma atitude, né? Contra culpar alguém para poder se beneficiar. A verdade é essa. Então, se acontece alguma coisa, a culpa é sua, porque você autorizou, mas embora foi pedido. E você só aceitou porque você era inferior a ele. Senão você teria dito, não vou deixar aplicar sangue na minha santa mãezinha. Exatamente. Então, é sempre a culpa, né? É sempre a culpa. Nós temos esse exemplo com o primeiro casal humano, né? Ah, sim. Foi ela que me deu. Eu não fiz nada com isso, Eu ó. não tenho nada. Eu Ela estava que me inocente lá, ela me obrigou. Exatamente. Né? Aí chegar nela e falar, foi a serpente. Né? Foi a serpente. Não é bem aquela serpente que aparece ali. Não é bem aquela. Mas foi a serpente. A maçã também não foi bem aquilo, mas é a maçã. Exato. Né? Você fala de maçã e serpente, né, gente? Até hoje, né? O que tem de serpente, né, comendo maçã por aí, tá tudo certo. E tá tudo bem. Né? Mas o povo continua julgando como pecado. Falou que tá feliz com a serpente ou com a maçã ou com o pêssego, seja lá com o que você gosta, já tá complicado. É verdade. Falou nessa área, já complicou. Né? É como se a gente fosse repetindo isso, né? Fosse repetindo isso. Tudo isso para a gente chegar, né, no nosso assunto de hoje, que é a questão da astrologia cabalística. O que difere a astrologia cabalística da astrologia que nós conhecemos como astrologia? A astrologia tradicional. Eu não gosto de chamar de tradicional porque não sei qual que é mais antiga, eu não sei qual é mais... Né? Então isso eu explico agora. Então é complicado saber qual que é a tradicional e qual que é a não tradicional. A astrologia cabalística, ela data de cerca de 3.000 anos antes da astrologia tradicional que nós conhecemos. Então ela é tradicional. Ela seria tradicional, exatamente. Quem criou essa astrologia, quem foi o primeiro observador das estrelas foi Abraão. Então, ele que começou a traçar o caminho dos planetas, os que eram visíveis, das estrelas, e ele começou a firmar isso, começou a fazer um registro disso. O que acontece? Num determinado momento, Abraão foi morar perto da Babilônia. Essa proximidade dele na Babilônia, e claro, a Babilônia já tinha desenvolvido cartas astrológicas, foram juntando as informações. Então, mas até então, a astrologia cabalística, a feita da forma que eu trago hoje, ela não teve influência das civilizações. E é claro, chegando na Babilônia, não tem como não ter todas aquelas influências, né? O que não é prejudicial, porque agregaram informações. É isso que eu acho importante sempre dizer. Até porque para eu fazer o mapa hoje, eu passo os dados da pessoa pela astrologia tradicional, né? Pela astrologia que nós conhecemos, que é feita na circular, com as 12 casas. Então eu passo por ela, só que como tem muito aplicativo, então é mais rápido, né, passar por ela. Aí chega na astrologia da Cabala, aí é que é feito a coisa mais artesanal, né? E essa demora no feitio do mapa é o que me conecta com cada um que eu tô fazendo o mapa. Que eu arrasto cada planeta, eu coloco o signo e vou escrevendo. Tanto que a primeira folha do mapa, ela é toda escrita à mão. Claro. Eu faço escrito para... É uma conexão.
Eu gosto disso. Então, a primeira diferença é que ela é toda montada em cima do diagrama da árvore da vida. Onde a astrologia que nós conhecemos, ela tem 12 casas. A astrologia da Cabala tem 10 casas ou 10 esferas. Que em hebraico essa esfera é chamada de Sefirá e no plural é Sefirot. Que são 10 signos, então. São 12. Continuam sendo 12. Continuam sendo 12 signos. Só que só 10 casas. São só 10 casas, a distribuição são... Sim. E cada casa dessa na árvore da vida, cada Sefirá tem um planeta regente também. Então, se são 10 casas para 12 signos, elas estão todas interligadas de alguma forma. Estão todas interligadas. Você sempre vai ter um cantinho de outra. Porque o que né? conta é o seguinte, a árvore da vida, ela tem, então, as 10 esferas, e ela tem 22 caminhos. Ok. São 10 caminhos na horizontal e 12 na vertical. E eles são... na vertical, praticamente isso. Então, os 12 caminhos, cada caminho é de um signo. Os 22 caminhos, inclusive, cada um deles também fazem referência aos 22 arcanos do tarô. Sim. Porque cada arcano do tarô tem uma letra em Tem a hebraico, ver com o que a gente treina na astrologia convencional, digamos assim. As quadraturas, os trígonos, tem a ver com esses caminhos? Então, tem a ver com esses caminhos, apesar de que essa leitura não é feita pela astrologia da Cabala. Ela é mais simples, é uma leitura mais simples, porém ela é muito profunda. Ela é um escaneamento da alma. Existem pontos da nossa vida material que a astrologia da Cabala ela aborda, mas ela aborda muito mais pontos mais da alma mesmo. Então, a sabedoria que nós recebemos do mundo espiritual, quando nós passamos para a prática, isso vira conhecimento. Sim. Então aí, por onde passa, aí o nosso amor, a expansão do amor, tudo isso são coisas da nossa alma. Então são 10 leituras da nossa alma. São 10 leituras. E aí, o ponto inicial é a identificação do signo da pessoa na vida passada. Então, é identificado esse signo e todos os processos kármicos que foram gerados nessa vida passada e os resquícios dessas atitudes que nós temos hoje. Então, ciclos que não se encerram, feridas que não fecharam, comportamentos que nós não entendemos por quê, comportamento das pessoas que nos rodeiam. E aí, trazido essas informações dessa vida passada para cá, aí entra o uso das ferramentas em hebraico. Então, as ferramentas são os 72 nomes de Deus, os salmos e as letras individuais em hebraico, que são usadas para fazer certas correções, certas reafirmações. Tudo isso está dentro do contexto da leitura do mapa. E quais são os 12 signos? São os mesmos, iguais. E coincide? Coincidem todos. Quer dizer, eu sou um virginiano, seria um virginiano nessa cabala também. A única coisa que acontece é o seguinte: o primeiro ponto de leitura do mapa, eu abordo três pilares principais: Quiron, Lilith e o que nós chamamos de Tikkun. Tikkun é correção em hebraico. Então, eu faço sempre uma comparação. Todos os nossos processos kármicos são como mísseis, né? Atirados para todos os lados. Todos os dias nós cometemos processos kármicos de julgamento, de comportamento, não tem como. O Tikkun, ele é um antimíssil que nós lançamos para interceptar aquele processo kármico ou neutralizar aqueles que já caíram. Então, o Tikkun é isso. E aí eu abordo Quiron e Lilith, que são aspectos da astrologia mais comum, porém, na leitura da astrologia da Cabala, traz uma ênfase maior. Sim. Porque Quiron são as feridas que foram geradas lá atrás e que vêm aqui e que elas têm que ser curadas, até por conta da própria mitologia do Quiron. E a Lilith, que ela vem para fazer uma certa baguncinha no nosso mapa. Sempre, né? Sempre. É né? Lilith, né? Exato. Não seria Lilith. E só que assim, essa bagunça que ela faz traz à tona certas impurezas e certas sujeiras que, se nós não havíssemos, não íamos conseguir limpar. Então, é benéfico. Então, a Lilith, próxima aos signos, ela, por exemplo, que você citou sobre Virgem.
é ela que faz o virginiano ser mais obsessivo para limpeza, para organização, para o autoflagelo por não ter conseguido fazer aquilo, e até mesmo sendo levado para o lado da tirania por querer que todos que estão ao redor tenham o mesmo comportamento que ele. Então é a Lilith que acaba dando essa instigada um pouco maior. Então ela pega... É que não existe o lado ruim, né? Mas ela pega certos aspectos dos signos e de cada sefirá da árvore da vida e consegue distorcer os objetivos desses elementos para poder fazer com que a pessoa fique um pouquinho mais confusa, entendeu? Mais confuso. Mas o mapa tá aí para orientar as pessoas, né? Que é, Rafael? Vou falar. Pode ser aliviar na minha pergunta. Que eu já ouvi falar. Ela seria uma Clifa? Ela seria a parte das Cliffords? Da Árvore da Morte? A Lilith? Então, a Lilith, assim, ela é um personagem que o próprio judeu, ele não fala o nome da Lilith, inclusive. Em hipótese alguma eles falam, né? Então, a Lilith, dentro da cultura judaica, ela foi a primeira mulher de Adão e ela se revoltou, ela não queria ser a submissa, né, ali da relação. Inclusive, ela questionava por que eu tenho que ficar embaixo. Ela questionava isso. E não tinha respostas. O que ela fez? Ela fugiu do Jardim do Éden, ela foi embora. Deus mandou alguns anjos para procurá-la e tudo mais. Só que nesse processo, ela não quis voltar. Ela falou, ó, se vira, arruma outra lá para ele, porque eu não vou... Se vira, Adão, você tem mão, né? Exatamente. Que maldade. Foi bem isso. Aí o que aconteceu? O que Deus... Não é que ele fez, mas ele deixou ela se relacionar com um demônio muito poderoso. E ela se tornou uma demônia muito poderosa. Entendeu? Então inclusive, há vertentes que explicam que a serpente é ela que ela voltou para se vingar. Tem algumas vertentes... Tem que sacanear a mulher, não tem jeito. Não tem jeito, né? Ela é independente, ela é dona do próprio nariz, transforma ela numa demônia. Imagina ser demônia. Que ela se relaciona seria Samael? Samael, ele mesmo. Exatamente. Que é outro nome também que o judeu não fala. Eu não sou judeu, então eu posso falar livremente, não tem problema. Mas é Samael, exatamente. Então, ela... no contexto, é esse. Entendeu? Então, ela tem essa coisa, essa pegada. Então, quando ela vem para perto do homem, inclusive ela provoca o homem à noite, sexualmente falando, né? Para que o homem ejacule e ela vai pegar o esperma dele. Tem todo até isso. mitos mais recentes que ela é a rainha das súcubus, né? Por exemplo. Exatamente, exatamente por conta disso. Por conta de estar ligado ao ato sexual mesmo. Né? Mas na verdade é só sobre liberdade. É só sobre liberdade. É só sobre liberdade. E sobre dignidade também, né? É um contexto muito, muito fácil, né? Você demonizar aquilo que você não Mas acredita, até hoje né? se demoniza, né? Quando a mulher é muito brava, ela fala, não, isso é o diabo. Sim. Até hoje. Claro. O homem pode ser bravo, a mulher não pode. Agora, há um esclarecimento da Cabala muito interessante sobre Satã, né? A palavra Satã, em hebraico, é desviador. Então, e esse Satã tá aqui. Né? Nós somos os nossos desviadores. Sempre. Até na passagem da Bíblia, onde tem um personagem que ele tá montado numa jumenta, e a jumenta, ela quer desviar o caminho, em hebraico tá lá, vamos dizer que tá assim, e a jumenta Satã do seu caminho. Você fala, o que é? É o diabo que tá lá? Não, ela queria desviar do caminho. Né? E aí ela baixou e o personagem queria bater nela, e ela falou com ele, né? Por que você tá me batendo? Mas aí era um anjo que tava do lado. Mas até a própria palavra, né, ela foi traduzida de formas para poder assustar, que é o medo, né? O demônio também, né, não tem nada a ver com o diabo, né? O demônio tem a ver também com aquilo que... com moscas, né? Sim. Diz que a tradução literal de demônio são moscas. Tanto é que algumas alusões são feitas, até em filmes, tudo, quando o demônio das moscas, né? O demônio já é a mosca, porque a mosca é o que vinha sobre a carniça, que vinha sobre a carne, transformava em carniça. Isso. E aquilo, a putrefação, né? Que é a morte em si. Mas as palavras são todas colocadas de uma forma... quase que política, né? Exato. Quase que política, né? Sobre domínio, né? Sim. Inclusive, naquela época,
o Concílio de Nicéia foi a grande orgia política religiosa que aconteceu na época, onde com certeza. você destituía santos, você criava demônios, você tirava a palavra reencarnação da Bíblia, né, que ela foi arrancada da Bíblia. Então, assim, eram feito tudo pela política já Pela naquela política época, da né? igreja, né? Exatamente. E é triste a gente ver que quando houver as reformas, quer dizer, todo teólogo conhece exatamente o que aconteceu. Sim. Não existe um teólogo inocente. Não. Né? Então, os próprios doutores da igreja continuaram mantendo isso. Quando Lutero faz a grande reforma, né? A gente vê que ele estava indo contra tudo isso, né? Falando, olha, não é bem assim. Vamos por aqui, por aqui, por aqui. Mas o que vira a reforma evangélica? É uma continuação da católica, mesmo porque um sacerdote, geralmente, ele foi sacramentado por outro sacerdote. Então, o primeiro pastor evangélico foi ordenado por um padre. Então, quer dizer, é uma continuação. Só que ao invés de fazer uma reforma para trazer as pessoas para a igreja, afastaram mais ainda. Apesar que as igrejas evangélicas lá fora não são as nossas aqui. E são muito mais livres do que os evangélicos brasileiros. Muito mais. O protestante norte-americano e europeu é outra coisa. É outra coisa. Eles Sim. são muito mais libertinos, digamos assim, livres, Sim. do que os católicos lá. E aqui os católicos são mais soltos, né, do que os evangélicos. Então tem uma questão de quê? De poder, de doutrina, de dogma, É bom a gente trazer isso porque uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, sabe, meu querido? É no sentido de levar essa consciência para as pessoas, né? De que Deus está aqui, não está ali, né? Deus está aqui, está em você, Deus está nas coisas. E trazer essa consciência para que as pessoas parem de ter tanto medo, né? Porque se o diabo existisse, o nome dele seria medo. Exatamente. E a irmã gêmea é culpa. Exatamente. Né? É isso então, mesmo. quando a gente vem falar sobre esses assuntos aqui, é para a gente desviar disso, né? Não temos que demonizar nada, não temos que santificar nada, né? Nós temos Deus acima de tudo, o Criador, chame do que quiser o seu Criador, ele não tem ciúmes, ele não tem sentimentos humanos, né? Mesquinhos, é simplesmente Deus, né? Ou o Criador, ou o Mestre do Universo, ou o Arquiteto do Universo, não interessa. Ele existe independente do que a gente... Né? Existia antes de nós, existirá depois de nós, enfim. Então, quando nós temos essa consciência, a gente passa a caminhar, a gente passa a crescer. Dentro da astrologia cabalística, né? A gente vê menos esse interesse em crucificar a humanidade para carregar a mesma cruz de Cristo. Como é que é isso? A astrologia cabalística, ela é extremamente libertadora, assim como a cabala. Ela é a cabala eu sei que é muito. E ela segue exatamente a mesma linha. O meu primeiro contato com a cabala, foi minha primeira visita no Kabbalah Center, eu fiquei maravilhado de ver todas as pessoas reunidas ali, todas, de todas as religiões, porque a primeira coisa que a gente fala, mas a cabala não é só para judeu, né? Ou pelo menos para curioso. Não, eu vi um pai de santo mesmo, paramentado lá dentro, que ele tinha acabado de sair de um serviço, e ele foi para estudar, para fazer um módulo do Kabbalah 1 que nós tínhamos lá. Então, isso que me deixou encantado, com o acolhimento de todos. E a astrologia da Kabbalah, ela traz exatamente a elucidação. Eu gosto muito de comparar o mapa da Kabbalah com a oração da serenidade. Sim. Porque é a coragem de mudar o que tem que ser mudado, né? A sabedoria para aceitar o que não é para ser mudado, mas principalmente o discernimento para diferenciar um e outro. Sim. É exatamente essa é a base. Isso que o mapa traz. É essa base. Ele vai te mostrar o que vale a pena você mudar. Porque existe o livre-arbítrio. Tá acontecendo e você vai mudar se você quiser. O mapa te dá ferramentas, a Kabbalah te dá ferramentas para que haja essa mudança, para que hajam essas correções, porém você vai colocar se você quiser, e se você achar que vale a pena, você mudar certas coisas. Se achar que não muda, tudo bem. A única coisa, o que acontece? O mapa, ele identifica as missões que nós temos. Então, missão espiritual, missão emocional e missão material. Muitas pessoas veem
o mapa identifica as 3 missões, que já é um acúmulo do que você não fez nas outras vidas. Então, se você hoje não faz nessa tua vida aqui, fica tranquilo, tá tudo bem. Na próxima, virão outros encargos para serem feitos. As matérias que você não cumpriu, né? A matéria que não cumpriu, repete de ano. Aliás, nós estamos aqui porque nós repetimos de ano, né? Ah, se tá encarnado é porcaria. Você tá achando que isso é grande coisa? Exatamente. Você tá encarnada, meu filho, minha filha, meus irmãos. Meus Vocês estão irmãos. encarnados. Exato. Estão ferrados. Porque se nós estamos aqui, é uma bênção, em primeiro lugar. Porque a fila para vir para esse plano aqui é grande, por incrível que pareça. Né? É verdade. A gente está sempre reencarnando, mas nem sempre aqui. Então, este plano é um plano evolutivo muito interessante de transição. Então, aqui, só de você estar aqui, ó, já é muito bom. Mas grande coisa você não é. Eu não sou nem ele, nem o Rafael. E o Rafael, então, né? O quê? Vocês. Então, grande coisa nós não somos. Nós estamos aqui para aprender, né? Exatamente. O mapa, ele revela muitas coisas nesse sentido também, o que eu acho muito libertador. O fato de você saber que, na vida passada, você ter algumas dicas do que aconteceu na tua vida passada, pelo signo que você tinha lá. Então, trazendo isso pra cá, você fala... Muita gente fala, ué, mas... Ah, agora eu entendi. Por quê? E uma outra coisa... o mapa, ele também faz um cálculo sobre o calendário hebraico, que nem sempre bate com o nosso calendário gregoriano. Então, muitas vezes, você tem o teu signo solar aqui, mas pelo calendário você tinha outro signo. Então, muito taurino que é ariano, ou muito ariano que é taurino. E inclusive, eu tive uma cliente agora que conversou comigo e falou, nossa, eu nunca me vi com esse signo agora que você tá falando, que eu tô entendendo. Eu brinco muito que eu nasci na cúspide já, nasci no dia 21 de setembro. Uhum. Tô na cúspide já de Libra, né? E o meu planeta, na verdade, regente ali, não seria Mercúrio. Eu tenho Mercúrio, mas eu tô mais Pra Vênus. para Vênus, Uhum. né? E muita coisa em mim é de Libra. Muito. Eu tenho, sim, aquele pezinho lá em Virgem, na organização, tudo. Mas o meu amor pelas artes, tudo isso tá em Libra. Que é Vênus Né? puro. Que é Vênus Exatamente. puro. Então, a sim. gente tem esse equilíbrio, né? Geralmente, quem nasce na cúspide de um signo pro outro, quando você vê no calendário hebraico, no calendário cabalista, realmente aí já é o outro signo, com certeza. Com certeza. Isso é fato. E quem nasce no começo do mês? Tipo, no dia 6 de determinado mês. Não, então, porque a virada do. A virada Já tá do dentro. Signo, já tá dentro. Ah, Porque a tá. virada do signo é 20, 21, 22, entendeu? Bem, É mais ou menos nesse signo. Aí quando 5, 6 já tá mais bem dentro. já tá no primeiro decanato, já. Deus Então. Deus me E o livre, mais Deus me forte. livre de ser virgem, né? E o mais forte, É o Libriano. Então, É, eu sou de Libra. né, que é dentro- 6. dentro da astrologia, digamos, mais europeia, digamos assim, mais ocidental, né? O primeiro decanato é o mais forte, O né? primeiro decanato é mais É o forte. que mais Exato. grita. Dentro da astrologia cabalística também. O primeiro decanato é o que ainda. Eu sou um aquariano do primeiro decanato, eu sei muito bem o que é isso. É porque é virgem, depois Libra, né? É. É Isso. isso, né? Vem Leão, Libra e Virgem. Né? Então, é isso. A gente tem essa... A gente tem... porque nada é um apagar, acender de luz, né? Você tem sempre aquela nuance, né? Sim. É igual a própria era de Aquário agora, né? Nós estamos terminando uma era de Peixes. Você crê nisso? Sim, claro. É. Opa, muito. Então você sai da era de Peixe e entra na era de Aquário. Só que nós estamos naquele meio, né? Na Então, transição. muita mentira da era de Peixe, porque Peixes mente. Porque é por causa do emocional. Uhum. Não é porque ele mente por mentir, mas é o emocional que é confuso. A mente, mente. Uhum. E Peixes é a insanidade, né? Não tem jeito, minha ascendência. Então, quando ele chega aqui, então vem muita mentira da era de Peixe, muito sofrimento da era de Peixe, mas Aquário chega, mistura aquilo tudo e tem essa confusão que a gente tá vendo, né? O cara fala assim, por que isso, aquilo, daqui 5 minutos? Mentira. É verdade. Você lembra que até pouco tempo atrás a mentira demorava para aparecer? A verdade não vinha, né, a pau? Agora é instantânea. Agora é instantâneo. Ô, seu mentiroso. Exatamente. Na Né? hora, né? Você Na pode falar hora. uma coisa e nos comentários já vem, já Já instantâneo. vem, não, né? você é mentiroso, você tá mentindo, né?
Exatamente. É incrível isso, né? Isso vocês observam também na astrologia. Também é muito observado. O que nós falamos é o seguinte, e é um conceito geral. Nós temos os 12 signos dentro de nós. Sim. Ponto. Falar assim, você é virginiano e você é assim, assim, assado. Eu gosto de fazer uma comparação que nós somos aquela combinação de cofre antiga, né? Você tem que virar 3 para direita, 4 para esquerda, 12 para... Porque um giro só não vai abrir o cofre. Então não adianta falar assim, é esse signo, pronto e acabou. Você tem um ascendente, você tem a lua, você tem Mercúrio. Nós somos as 12 tribos, mas cada tribo tem milhões de pessoas. Exato. E milhões de naturezas. Milhões de naturezas. Então, nós temos os 4 elementos dentro de nós. O mapa identifica isso também, aonde tem que ser feita essa correção dos elementos, que isso é crucial para que a pessoa possa fazer uma correção. Na prática, na tua vida, que você fez suas correções? Fiz. Quer dizer, estou fazendo, estou no processo, né? Na prática, o que você acha que mais mudou para você? Para mim, mudou a resiliência. Muito, muito. Porque não é um forte de aquário. Não é um forte de aquário. Porque o que acontece? Com a minha criação anterior, morreu. Então faça tudo o que você tem que fazer agora, porque morreu, acabou. Não tem alma, não tem nada disso. Morreu. Vocês nem velam corpos, né? Nessa... Até vela, mas... É uma coisa assim, uma despedida. É uma despedida, entendeu? Então, o processo de enterrar uma pessoa ele é muito doloroso, porque é o nunca mais. É o nunca mais. Então, para você sair disso e falar, não, pera um pouco, né? Há uma esperança, há uma comunicação, Quando eu comecei a ter essas comunicações, eu fiquei muito mais resiliente, fiquei muito... com tudo, não só perante a morte, mas com a vida, num geral. Tudo bem, essa configuração que nós temos aqui pode até não se repetir na próxima vida, mas vai ser uma próxima vida, né? E eu tenho que aprender, eu vou aprender no mundo espiritual, vou aprender aqui. Então, por quê? Porque tudo que era falado antes, para mim, sobre mundo espiritual, espiritual é espírita, espírita é do diabo. Entendeu? Tinha esse caminho, né? Então, hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, na realidade, essa é a liberdade, essa é a verdade que liberta, né? O fato de você saber que tudo tem a sua verdade, como você estava comentando agora há pouco. Cada um tem um trecho da verdade e ótimo, você pega pedaços dessas verdades e faz a sua verdade. E tá tudo bem, né? Deus aceita isso, né? Isso que é muito... É lindo, né? Você vê na espiritualidade. Quem põe nome, quem põe limites geográficos, somos nós, né? Sempre, né? É sempre sobre nós. Árvore da vida. Fale sobre. Árvore da vida. A árvore da vida, ela é o nosso tabuleiro do nosso jogo da vida. A árvore da vida todo mundo conhece a brincadeira da amarelinha, né? Quem já não brincou de amarelinha? A amarelinha, ela foi criada pelas famílias judias para poder ensinar os seus filhos sobre a árvore da vida. Tanto que você tem lá o primeiro quadradinho era a terra, né? E lá o último, lá em cima, era o céu. Sim. É a árvore da vida, né? Aqui embaixo, na base, estamos nós, que é Malhut, que é a terra, é o reino. E lá em cima está Keter, que é a coroa. Então, o nosso caminho é esse, é passar de sefirá em sefirá, de esfera em esfera, absorver todas as faíscas de luz que ficaram presas nessas fases, para quando nós ascendermos, passarmos por Keter, que é um portal do mundo espiritual. Esse mundo espiritual em hebraico é o Ein Sof, que é o mundo da imaterialidade, para podermos continuar o nosso caminho. Então esse é um percurso que nós fazemos. A árvore da vida é o nosso tabuleiro. E nós vamos fazendo esse jogo de uma forma lúdica também, mas de uma forma muito instrutiva. Então ela é o nosso caminho. Ela é a base do mapa. O mapa ele é feito na árvore da vida exatamente por conta disso, porque é esse caminho. Então, nós temos nós chamamos na Cabala de luz circundante. Então, tudo que nós temos aqui hoje é luz. Como que nós absorvemos essa luz? Muitas vezes, os processos kármicos, por exemplo, eles nos impedem de ver essa luz ou de absorver essa luz. Então, nós vamos criando cascas. Essas cascas, em hebraico, é clipá. Então, nós vamos criando várias clipot, né? Que é o plural.
Então nós temos que quebrar essas cascas. Diminuir. Como que nós desbastamos? Como que nós quebramos essas cascas? Pegando essas faíscas que estão em cada ponto da árvore da vida que nós vamos absorvendo. Então o mapa, ele entra nesse processo para te indicar qual casa você tem que ir, qual esfera você tem que ir para poder absorver essa luz. Você crê piamente no livre-arbítrio? Acredito. O livre-arbítrio é... Eu ouvi uma explicação uma vez de um rabino que eu achei fantástico. Quando você vai numa sala de cinema, nessas multiplex, você compra o teu ingresso e você escolhe a sala que você quer ir. Sala 1, 2, 3, 4, 5. Mas o filme que você escolhe, ele tem começo, meio e fim. Então nós temos o livre-arbítrio, sim, para escolher um caminho, só que aquele caminho, ele tem um começo, meio e fim. E você tem o livre-arbítrio para poder mudar de caminho também. Para poder mudar a sala de Plantio e colheita. Plantio e colheita. Exatamente. Somos deuses. Somos deuses. Somos deuses. Somos a imagem e semelhança dele. Eu sempre digo sobre isso, né? E para os cristãos está em João 10:30 e depois em Mateus repete também. Né? Não me lembro o livro agora, mas eu sei que repete isso em Mateus também. Mas somos a semelhança de Deus, mas Deus é espírito. Então nós somos a semelhança de Deus em poder, né? Em poder, em sabedoria. Nós temos uma sabedoria guardada dentro de nós. Nós sabemos o quanto que o nosso cérebro tem, fisicamente falando, o potencial para absorver informações. Só que isso, todos nós nascemos livres, né? Só que aí o nosso meio começa a nos podar, né? Começa a nos pôr medo, começa, né? O primeiro, eu até achava muito engraçado quando o Gasparetto falava, né? Que o primeiro medo quem põe em nós é a nossa mãe, né? Quando ela tá trocando a nossa fralda, ela faz assim, né? Esse conceito, né? Do que tá saindo ali é ruim, é a mãe que coloca em nós, é a nossa mãe que coloca em nós. Então, são pequenas coisas que vão sendo colocadas na nossa cabeça. A psicologia chama de fase anal e você nega a própria fezes, né? Isso, Que a exatamente. criança nega. Uhum. A criança, o dia que a primeira vez que ela vai no piniquinho, faz um cocôzinho ali, ela tá saindo da fase anal. Ela já consegue compartilhar o que sai dela. Exato. Que até então é dela. Às vezes você leva uma criança no veterinário, porque a gente fala veterinário, porque pediatra é um veterinário, porque a criança não sabe o que tem, né? É verdade, é verdade. Tem que adivinhar. Tem que adivinhar. Ela segura a fraldinha, ela não quer que o pediatra tire. É verdade. É porque aquilo é dela. Então não mexe no que é meu. É o ego no extremo. Exatamente, não né? mexe no que é meu. Não mexe no que é meu. Então é isso, né? A Gasparetto falava muito sobre isso. Né? É um jeito brincalhão que ele sempre foi, né? Exato. Um querido, né? Que Uhum. esse foi um mestre para muita gente, para mim inclusive, foi. né? E do jeitão duro dele às vezes, ele ensinava a gente a se libertar, né? Porque ele era um homem feito já, eu era uma criança, né? E eu vi os ensinamentos dele, era incrível. Gosto muito do que Gasparetto deixou. E ele falava de uma forma jocosa das coisas sérias da vida, né? Exatamente. Eu adorava divertido. quando ele falava: o ser humano tinha que nascer de chocadeira. O ser humano tinha que ter mãe. Né? Ele falava: não tinha que ter mãe. Porque a mãe faz isso, a mãe faz aquilo e tal. Mas é dentro de uma sabedoria que depois você ia conversar com ele, depois você ia ver quais eram os ensinamentos dele. E era... Um dia, Gasparetto, eu estava numa palestra e uma pessoa começou a fazer pergunta. E perguntar. Chegou uma hora e falou assim: cala a boca. Cala essa boca. Você acha que ninguém aqui mais tem questões que estão passando? É só você que tem problema? Só você, Cala a boca, e que coisa chata, você tá atrapalhando todo o restante. Eu fiquei horrorizado com ele. Eu falei, gente, tadinha da mulher, né? Mas eu me tornei um palestrante, eu sei o que é isso. Sim. A pessoa tomar conta sozinha da palestra. Sim. Aí você fala, querida, o que você precisa é de uma mentoria. Uma mentoria, exato. Então, vamos conversar em particular, porque se tem 500 pessoas aqui, vamos falar só sobre você, a gente não fala sobre os outros, né? Então, eu fui entendendo, né? A vida me ensinou, né? A gente vai entendendo. Então, quer dizer, ele perdia a paciência porque
A gente perde a paciência. É. Né? Só que ele era sincero e ele falava, e gostasse ou não. Mas Chico Xavier era sincero. Chico Xavier também, hein? Fosse falar mal da espiritualidade pra Chico Xavier, pra você ver se eu não levar uma rabanada daquelas boas. Pô. Que é mais do que as brigas que ele tinha com o Emmanuel? Ah, sim! Que é mais sinceridade do que aquilo? A gracinha, né? Quando ele foi para aquele programa, aquele Pinga Fogo, Pinga né? Fogo, sim. Que o avião quase caiu, ele gritava mais que qualquer um lá dentro. Né? Ele nos dizia, eu tenho medo da morte. Mas por que ele nos dizia isso? Se quem fazia o que ele fazia, só amor, 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 tinha medo, você imagina o que a gente precisa sentir em relação não à morte, mas o que a gente vai levar para outra vida, né? Exatamente. Incrível isso, né? Incrível, incrível. Ele era maravilhoso em todo sentido, é porque a palavra tá aí, né? Maravilhoso, incrível, o maior espírita de todos os tempos, insubstituível. Não creio que nenhum de nós vivamos para ver ele ser substituído. Né? É verdade. Lamento pelos outros que tentam tomar essa posição. Não existe. Só Chico Xavier. O que veio depois, infelizmente, está se envolvendo até com o que não devia, né? Nós espiritualistas somos neutros em tudo. Exato, exato. Mas esse amor incondicional que ele tinha pela humanidade. Não, é só ele. É só ele, essa neutralidade que ele tinha, não se envolvia em nada. Se perguntasse uma coisa para ele sobre qualquer coisa, ele falava assim, é assim. É assim. E a coisa passava, né? É verdade. Né? Então, é verdade. Eu nunca, acho que ele nunca aceitou um prêmio na vida dele. Não. Nunca. Nem um prêmio, nem um centavo. Nunca aceitou um prêmio, nunca aceitou nada. Ah, você vai ser homenageado. Não, meu filho, né? Pega isso, faz aquilo. Não gaste esse dinheiro comigo. Né? Era assim, né? Ah, tô te dando esse óculos de ouro. Ah, muito bonito. A primeira cega que entrasse. Exatamente. Estava entregue, então é outra história, né? Então, desculpem, meus irmãos espíritas, não tem substituto. Não tem. Para quem sabe ler um Pique Risco é Francisco. Desculpa o trocadilho. Que ótimo. Desculpa o trocadilho. Perfeito. Não é? Não é mesmo? Muito bom. Desculpa o trocadilho, mas é só ele mesmo, não tem jeito, né? Enfim. Bom, luz, sombras. Não tem como. Quanto mais luz, mais sombra. Uhum. Árvore da vida, árvore da morte. Uhum. E aí? Dentro da Cabala e dentro desse estudo da árvore da vida, tudo existe o oposto, tudo existe a oposição. Só que na astrologia, o que é visto? Eu falei sobre o signo na vida passada. A astrologia cabalística, ela vê essa parte de luz e sombra exatamente nesse ponto. Dentro da astrologia, nós temos 6 eixos zodiacais. Cada eixo com um signo na ponta. Eles são opostos e complementares entre eles. Essa é a base da astrologia. Então, quando é identificado o signo da vida passada, esse signo é a sombra. A partir dali, todos os problemas e as tretas foram geradas ali. O que o mapa identifica? O signo onde vai ser a luz, dentro da árvore da vida ainda. Então, esse signo que é a luz, é onde tem que ser o teu comportamento, é onde você tem que fazer o teu ticum, a correção, ele acontece nesse signo de luz. Mas tudo isso no contexto da árvore da vida. Porque quando a gente fala de árvore da morte, você fala de todo o oposto que existe. Então, às vezes até algumas literaturas da Cabala, elas são um pouco difíceis de você entender a interpretação sobre a árvore da morte. É até um pouco difícil. O próprio hebraico, né, o aramaico que está escrito, esses livros, eles dificultam um pouco esse entendimento. Porque é mais ou menos assim. O que a Cabala fala? Você não consegue entender a árvore da vida. Não tenta entender a árvore da morte, que você vai... Aí você se arrebenta mesmo. Aí você se arrebenta, exatamente. Porque Aí vem o medo. É o fundo do espelho, né? É, exatamente. Muitos enlouquecem, né? Se envolvendo. Exato. Então, assim, pra que você vai... Você sabe que existe, você sabe que é o oposto. Então, estuda a árvore da vida, se dedica à árvore da vida, que já vai levar a tua vida inteira, entendeu? E saiba que simplesmente a árvore da morte, ela é o oposto, é todo o caminho que você não tem que seguir, e tá tudo bem. Sim. E segue nisso. Então, Porque, na verdade, se nós estamos trilhando um caminho da vida,
da árvore da vida, nós já estamos deixando a árvore da morte para trás. Exatamente, é um caminho que... Se é o espelho, nós estamos caminhando ao contrário. Exatamente. É isso? Exatamente. E o interessante, tem um ponto muito, muito bom do estudo da Cabala, é que a árvore da vida, como nós conhecemos, ela está estática ali. Mas ela, na realidade, ela está em movimento. Ela tá se movimentando o tempo inteiro. Até as pessoas perguntam, mas existe uma 11ª Sefirá, que é da At? Essa Sefirá, ela nem é chamada de Sefirá, porque na realidade, na parte de cima da árvore da vida, nós temos um triângulo com as 3 primeiras, as 3 principais Sefirot. E Chokhmah e Binah, que são a base desse triângulo, elas de vez em quando elas se transpõem. Quando elas se transpõem, surge uma outra Sefirá, que é da At, mas ela só aparece nos portais energéticos. Rosh Hashanah, Pessah, Hanukkah, nas comemorações e em cada lua nova do mês, onde são abertos portais. Inclusive, ontem, né, começou a lua nova de Aquário, que é quando começa o mês no calendário judaico mesmo. Assim como o cristão, assim como o muçulmano, assim como muitos, o judeu nem sempre é religioso. Nem sempre o judeu segue as bases do judaísmo. Uhum. Mas, de uma forma geral, algumas coisas que para o cristão é impeditiva, para o judeu já não é. Não. O judeu não tem a noção de pecado. Não. Não tem. Por isso que eu falei que quando você entra em contato com a Cabala, você se desprende de uma série de dogmas. Para você ter uma ideia, a sinagoga que eu gosto de vez em quando, que é lá em Santos, né, que eu sou do litoral, tinha um rabino, líder, e sempre cantava maravilhosamente bem, lindo, aquela coisa linda, um rapaz novo, viril. E aí, vou me despedir, mês que vem tô indo para Israel, tô indo embora para Israel e tudo mais, eu vou me casar em Israel. Felicidades, todo mundo cumprimentando ele. Já tô lendo a história. E aí eu acompanho ele pelo Instagram e ele casou com outro rabino lá em Israel. Entendeu? Então, assim, essa noção que nós ficamos, né, todos... Que inclusive foi um trabalho maravilhoso que a espiritualidade fez em mim também. Além da resiliência, a liberdade de pensamentos, a liberdade de ação, de atitude. A forma de ver o outro, né? A forma de ver o outro, sem julgamento. Sem julgamento. Ficar... porque o que acontece? A fitinha vermelha, né? A fita vermelha que nós usamos, ela que é a fita de Raquel, você também tem? Não sei porquê, mas eu tenho há muitos anos. A fita de Raquel. Essa fita... Raquel, não sabia que era tua. Da matriarca Raquel. Nossa, desculpa, eu usei sem saber que era tua. Inclusive, para cada um que faz o mapa comigo pessoalmente, eu trago a fita e eu faço a amarração, que é feita uma oração muito poderosa para amarrar essa fita. Essa fita ela é uma protetora. Que nem que você vai fazer o meu? Exato. Nem que vai fazer o meu no ar. E essa fita, ela te protege contra o mal olhado, te protege contra os julgamentos, mas ela é vermelha para nos dar um alerta para nós não cometermos o julgamento também. Né? Em hebraico, né, é o Lashon Hara. Lashon Hara é a má língua. Então, para nos proteger da má língua, mas para nós não cometermos a má língua também, que é o julgamento, que é aquela história do... Então, isso também foi uma disciplina muito grande que eu tive. Porque enquanto na outra vida, você julga o tempo inteiro. Aquilo é certo, aquilo é errado. Deus vai matar, Deus vai punir, né? Nós somos o esse dedo. Deus, você não quer eles arranjem esse Deus e esse dedo, né? Então... Quando eu entendi que o Deus que me habita você e habita ele, e que esse Deus pode ser manifestado de formas diferentes. Então, quando eu aprendi o Namastê, que o Deus que habita em mim saúde o Deus que habita em você, nada mais nessa vida ficou estranho para mim. Nada mais. Nada mais tem julgamento. Eu não julgo nada. Absolutamente nada.
Quando acontece, porque nós somos falhos, a minha correção é instantânea. Porque eu entendi que eu só julgo em você o que incomoda em mim. Mas não tenha dúvida, isso se chama projeção. Projeção, né? Não tem jeito, eu só julgo em você o que incomoda em mim. Então isso me libertou de muitas coisas, né? Porque o outro, ele tem o direito de viver como ele quer viver, né? Porque o direito do outro termina quando começa o meu. Exatamente. Então, desde que o outro não ultrapasse a minha linha, né? Não me desrespeite como ser humano, como um filho de Deus, assim como ele. Enquanto ele está vivendo a vida dele, o que é que me importa? O que é que me importa? As pessoas pedem prosperidade. Você deve ouvir isso demais. Uhum. Como é que eu faço para prosperar? Para de julgar. Primeiro ponto. Gente, é incrível quando a gente elimina o julgamento. Né? Imagina quem faz o que nós fazemos. Você com as suas consultas, com seus mapas, com a análise do nome, que agora você vai fazer, inclusive, o do meu, que você me falou. Quem trabalha com quem nós trabalhamos, já imaginou se nós julgássemos? Apesar que tem espiritualista que julga, né? Tem uns tempo aí pra isso, né, talvez. tem uns aí que tem tempo para isso e julga e fala e marreta, vai pra internet, gasta um tempão falando mal da vida alheia, né? Eu não sei como é que essa pessoa pensa em alguma prosperidade, pensa em alguma coisa, porque só afunda, né? Quem carrega o peso alheio não consegue caminhar, né? Não consegue. Não tá leve, né? Não, Não tá leve, não tem tempo de olhar o que foi dado a ele, o que foi feito. E porque eu mal tenho tempo de carregar meus pesos já. Eu tô tentando me livrar dos meus, vou carregar os seus, tô fora. e isso é um sinal de ingratidão, né? E o meu pai falava, né? Quem não tem gratidão não tem caráter. Ah, mas não tem. Ah, mas isso é básico. Não tem caráter nenhum. Quem não tem gratidão não tem nada. Quem não tem gratidão, as pessoas não entendem que gratidão é semente de prosperidade. Exatamente. Isso que você tá falando é completamente cabalístico, porque tem uma sefirá da árvore da vida que ela fala exatamente sobre esse ponto. Sobre gratidão e prosperidade. Gratidão é semente de prosperidade. Os meus queridos, né, que me seguem, que me ouvem, eu falo isso a vida inteira. Tem gente que me acompanha há décadas, né? Primeiro por rádio, por jornal, por revista, hoje pelas mídias sociais. Eu sempre disse isso, falei, gente, vocês querem prosperidade, sejam gratos. Mas é grato, mesmo que esse copo tivesse uma gota d'água. Uhum. Porque quem está no deserto morrendo de sede ia para dar qualquer coisa por uma gota d'água. Exatamente. Então, quem é grato pelo pouco tem semente para plantar. Existe uma oração em hebraico que ela é feita quando nós abrimos os olhos. Você agradece porque pelos ensinamentos da Cabala, quando nós dormimos, o que fica aqui na materialidade é 1/60 da nossa força espiritual. Então, o resto viaja. Então, o que fica aqui sofre certos ataques e tudo mais. Então, quando há essa voltou, primeira coisa que faz, abrir os olhos. Agradeço por ter voltado. Agradece por ter voltado. É exatamente, a oração é exatamente assim. As pessoas perdem muito o sentido do pouco, né? Sim. Quanto o pouco é imenso. Gente, tem coisa mais gostosa pra mim. Eu abro os olhos, falo, bom, hoje eu tenho um dia longo de trabalho, de tudo. Eu abro meus olhos, eu imagino eu tomando meu banho e tomando meu primeiro café do dia, liga a televisão um pouquinho, eu tomo aquele café. Isso 5:30 da manhã, 6 horas. Esse ritual pra mim é maravilhoso. E eu agradeço aquele café. Aquele cheiro do café que fica na casa. Eu agradeço aquilo, né? Mas as pessoas esquecem as pequenas coisinhas, né? Exatamente. Em busca das grandes nunca vivem nada, né? E quando você está passando pelo perrengue, quando você está passando pela dificuldade, agradecer pelo pouco que você tem, essa é a prova da tua lealdade. Essa é a prova do que aquilo que você aprendeu. Há uns anos atrás, já contei isso aqui, mas vou contar de novo, porque quem não ouviu, vai ouvir. Quem já ouviu, ouve de novo. Eu estava numa ritualística que eu fazia chamado ritual de cura coletiva.
Entrei no ritual com os anjos, que eu sou muito apegado aos anjos, né? Desde o Ariel, meu mentor, e por aí vai. E uma senhora com um problema de visão seríssimo. Ela já tinha perdido totalmente um olho e o outro estava assim, 95%. Ela se conectou e quando eu voltei, ela falou: eu enxergo totalmente desse olho. Desse olho aqui, eu enxergo aos 90%. Eu tô feliz. Tô feliz. Era muita gente falando sobre curas ali. Espontâneas, que elas se curaram, que eu não sou santo. Elas se curaram. Elas se conectaram com os anjos. Ela falou assim: será que algum dia eu vou enxergar 100% desse olho? Eu falei: olha, é provável que a senhora chegue em casa e não enxergue nada de nenhum dos dois. Para quem chegou aqui cega, a senhora está reclamando dos 10% que está faltando. A senhora me economize, viu? Impressionante, né? Vai caçar, que nem falar em Goiás, vai caçar um pau pra senhora subir, porque a gente fala igual onça, né? Aham. Vai caçar um pau pra você subir, onça. Não vai caçar um pau pra você subir, velho. Por quê? E a gratidão? E a gratidão, como é que fica? E a gratidão? Acabou de receber. Mas não adianta. Mas não adianta. As pessoas, eu digo isso a vocês com todo o amor do mundo. Quem me conhece sabe. Sabe o quanto, como eu sou amoroso com as pessoas, porque sou eu não forço, é natural. Mas, gente, tudo tem limite. Tudo tem limite, até a paciência. Até a paciência. Até de um santo. Quanto Claro. mais amigo, de santo não tenho nada. Sabe, até um santo acho que perde a paciência. Quando é que eu vou enxergar os outros 10%? Pois é. A dúvida já é o não ter. Por que as pessoas não aprendem? Com essa história do copo de semente, né? De quem tem fartura e de quem não é. Para ter fartura, para quem não aceita fartura na vida dela. Pega um copo de semente aqui e dá para um pobre que não pensa em prosperidade. Ele vai botar tudo na panela, vai fazer e vai comer. Tudo. Dá pro pobre que tem uma ideia de prosperidade, vai comer só metade, o resto ele vai plantar. Ah, já vai plantar, claro. Ele vai plantar. E daqui a pouco ele vai colher. E vai plantar metade de novo. E vai colher e vai plantar. Ele alimenta o mundo com meia caneca que ele guardou. Mas a pessoa não tem essa visão. É vem. A palavra Cabala, em hebraico, é receber. Então, quando nós estudamos a Cabala, nós estudamos a arte de receber. Como um que dom. nós recebemos? É um dom. Como que nós recebemos? Nós somos recipientes. Então, quanto mais nós proporcionamos, mais nós recebemos. Sim. É a roda da vida. Ela é assim. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Por quê? Porque primeiro você doa, depois você recebe. Sim. Então, tem toda uma... O hebraico, as palavras, a numerologia cabalística, a numerologia, os valores numéricos de cada letra em hebraico trazem essa temática da cabala, que é receber. Mas para receber, você precisa aumentar o teu recipiente. Se tem alguma dúvida, pega uma bolinha de ping-pong e taca com força na parede e fica olhando. Você vai receber ela no olho. Agora, se você não olhar, você vai receber ela na nuca. Mas que vai receber, você vai receber. Vai. É simples assim. Tanto bom quanto não bom. Exatamente, na mesma velocidade que você arremessar. Às vezes até pior. Às vezes até pior, exatamente. Dependendo da força que você põe na mão, ela pode voltar dobrada, porque a reação é dobrada. A velocidade e a cor da bolinha vem a mesma. É. Ela não vai mudar no percurso. Não. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado, né, com essas ações. Bom, você trabalha com a questão da astrologia, Isso. né, cabalística, mas você também trabalha com a cabala do nome. A cabala do nome, exatamente. E você fez sua pesquisa sobre o meu nome, Fiz. do Ivan Martins. Do Ivan Martins. Então, que venha. Do Ivan Martins. Venha que o Ivan é resiliente, né? A cabala do nome, ela é muito bacana porque foi um outro aprendizado que eu tive com a minha mestra, a Sandra Strauss. E eu falei, por que não juntar os dois, né, nessa metodologia? Por isso que eu criei o Kabbalah Way. Inclusive o Way são as 3 primeiras letras do meu nome. O Way é caminho em inglês e o W-A-Y fica nas 3 primeiras sefirot da árvore da vida. Sim. Então,
inclusive, a partir desse estudo, eu também vi os nomes que eu gostaria de usar para poder divulgar a Cabala. Tudo isso veio em muito benefício para mim. E aí, o que eu faço? Eu peguei o teu nome e eu transliterei o teu nome para o hebraico. Eu peguei Sim. cada letra do teu nome e passei... Eu transliterei, eu não traduzi. Porque o hebraico, ele não usa vogal, Sim. né? Só usa consoante. Então, se for traduzir, a pronúncia é outra, a escrita é outra. Mas eu transliterei. Eu peguei uma letra e transformei cada uma delas. E assim, são 10 pontos, né? Que depois eu vou passar para você essa documentação. Mas um ponto que eu achei muito interessante, que é o seguinte. A tua primeira letra é o I. E quando é transliterada para o hebraico, é o Yud. Yud. O Yud, ele é primeiro que nós chamamos de letra vantagem. Por quê? Porque o Yud, ele é a primeira letra do tetragrama do nome de Deus, do nome mais poderoso de Deus, que é o Yud Rei Vav Rei. Vai daí. Olha isso. Essas 4 letras, elas representam, cada uma delas, um reino. O Yud é o espiritual, o Rei, ele é o mental, o Vav, ele é o sentimental, e o outro Rei, ele é o material. Então, essa primeira letra é uma letra vantagem. Logo a tua primeira... E ela tá onde? Ela tá em Keter. Ela tá na primeira Sefirá. Essa Sefirá é a Sefirá da razão, é a Sefirá da conexão com o espiritual. E o Yud tá muito ligado com a sabedoria. Tanto tá ligado com a sabedoria que Star Wars. Você tem todos os personagens, tem o verdinho, pequenininho, que é o Yoda. Yoda. É o Yoda. Agora, George Lucas e Steven Spielberg, os dois são judeus e eles são colegas de infância de sinagoga. Sim. Na hora de criar os personagens, o Yud virou Yoda. Yoda. Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. E o Yoda, ele é o menor personagem, né, do Star Wars original, né? Então, ele é o sábio, ele é o que fala tudo na hora certa, ele é o que traz a sabedoria. Então, você tem a tua primeira letra É forte. na Sefirá de entrada do mundo espiritual, de En Sof, para cá, que é a Keter, que é a coroa. Então, isso é a iluminação. Isso é Maravilha. a iluminação. É muito interessante, eu estava fazendo a cabala do nome de uma cliente, ela tem um nome composto. E eu não gosto do meu nome. Ela falou, eu não gosto do meu nome. Eu vou te dar, você faz, mas eu não gosto do meu nome. Eu falei, por quê? Ela falou, antes disso, eu fiz a cabala do nome dela e ela chorou. Ela chorou. Porque a primeira letra é M, M é amor, tá em Keter, enfim, todo um contexto. Ela falou que é o seguinte, o nome dela é um nome composto, porque a avó materna queria o nome dela na neta, que era a primeira neta. A avó paterna também queria. O que o pai e a mãe fizeram? Põe o nome da avó materna e põe o nome da avó paterna. Então, para ela, o nome dela simplesmente não passava de pacificação de duas velhas chatas. Uma Josefina Barbina. Praticamente, exato. Praticamente isso, né? Ela fala, meu nome é um nome composto, mas é um nome composto porque não tem um significado. Meu pai olhou no livro e falou, nossa, que lindo. Não, é simplesmente para as velhas parar de encher o saco dele. Então ela era traumatizada com isso. E é uma cliente que tá perto dos 50 anos. Então ela viveu. Então quando eu fiz a leitura da cabala do nome, ela ficou extremamente emocionada. E veio logo na sequência... aquela coisa, como eu fui ingrata com o meu nome. Ah, sim. Como eu fui ingrata. E é interessante, porque pela Cabala, quando você faz uma homenagem de uma pessoa, coloca os júniores, os netos da vida, você está... Porque, é claro, aquele ser já está vindo com um tikkun, já está vindo com os seus processos. Claro. Você está pegando o processo daquela pessoa, se essa pessoa já morreu, você está pegando o processo daquela pessoa e está colocando em cima daquele ser. Também. Misericórdia. Agora, pensa bem essa moça. Ela tem o dela, tá com o da avó materna e o da avó paterna, né? Então, mas, assim, eu meio que falei isso de uma forma bem leve pra ela não ficar mais... Mas ela... Então, assim, o nosso nome traz esses pesos energéticos e quando você traz pro hebraico, que o hebraico, as letras em hebraica foram as criadoras de tudo. Então, quando eu tô fazendo o mapa, que eu dou as ferramentas em hebraico, primeira coisa que as pessoas falam, mas Wayne, eu não falo em hebraico, não tenho a menor ideia. Eu falei, não tem problema. Porque a sua alma
pela janela da alma, entende o hebraico. Ela é a criadora de tudo. Lá no Gênesis, quando o livro de Bereshit, né, que é Gênesis, o primeiro parágrafo tá lá. Deus criou o verbo e a partir do verbo ele fez tudo. O verbo, a palavra em hebraico para verbo pega a primeira e a última letra em hebraico. Então é o alfabeto em hebraico, o verbo. Tudo foi criado a partir das letras em hebraico. Então quando você entra em contato com as letras em hebraico, você está entrando em contato com o teu Criador. É Criador e criatura. Então, a tua alma fica regozijada, ela ama ver o hebraico. Então, um dos exercícios que eu dou para as pessoas é imprima esses nomes, espalhe pela casa, faça quadrinhos, adesivos, descanso de celular, descanso de tela de celular, para você a tua alma estar o tempo inteiro em contato com o hebraico. Eu brinco, eu quero pôr a cabala na caixa d'água da cidade, entendeu? Eu quero que todo mundo aprenda, porque é muito benéfico. Então, se as pessoas entenderem o poder das letras do seu próprio nome, já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. E é interessante que a tua segunda letra, o V, transliterado é a letra Vav. A letra Vav é a letra de conexão. O formato da letra Vav é uma espinha dorsal. Então, é a conexão da cabeça com o corpo. E a tua letra V está na Sefirá de Chokhmah. Chokhmah é a sabedoria pura, o que vem direto, sem intermediários. Vem essa sabedoria. E a árvore da vida, ela é uma grande balança. Então, de um lado, você tem uma Sefirá que tem a sabedoria, do outro lado, você tem a Sefirá do conhecimento, que é o que você faz com a sabedoria. E aí, o que você tem desse lado aqui? Você tem a letra A. A é o Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto. Aleph é a criação, é o ar. É a letra que criou o elemento ar. É aquilo que você respira. É aquilo que você consegue trazer. Então, você tem a conexão do I, onde você absorveu puramente a iluminação, trouxe para Sefirá da fraternidade, porque Chokhmah ela é regida por Urano. Urano é o planeta da fraternidade. Pela Cabala ele rege Aquário também. Então, de tudo diferente, de fazer o diferente, da conexão do V diferente. E aí vem Binah com o Aleph e traz esse conhecimento. Como que você passa isso? Só que Binah, ela é regida por Saturno. Saturno é o chatão do rolê, né? Saturno é o que vai na festa e manda baixar o som, manda todo mundo embora para casa, né? Acaba com a festa. Só que Saturno é o senhor da sabedoria, né? O conhecimento só vem quando você dá a pausa, né? Quando você pausa para estudar, né? Então, eu gosto de usar essa frase: poder sem controle não vale nada. Você não entra numa Ferrari sem freio. Sim. Né? Então, o Saturno ele é exatamente isso, ele é o nosso controle. Então, ele traz a sabedoria do controle. E Binah está relacionada com a nossa ancestralidade também. Saturno é Cronos, né? Saturno é Cronos, exato. Então, quando você fala de Cronos, que você fala de tempo, você também fala de ancestralidade. Sim. E aí você entra no fator, né, do que está todo mundo fazendo hoje, constelação sistêmica, constelação familiar, enfim. É importante você conhecer, né? Desde que você tenha bons profissionais sérios, né? Porque hoje eu falo, o constelador hoje, ele é o novo coaching, né? Quando você fala de coaching hoje, coaching, né? Mas o coaching é muito sério. A gente sabe que o cara que faz um trabalho de coaching, ele é muito sério. É que... Tem coach. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim... para tudo, né? Tudo, em todos os nichos tem. Então, o teu nome, ele traz toda essa conexão de sabedoria. Um outro ponto. Hesed, que é a próxima Sefirá, onde você tem a letra N. N, transliterado, é Nun, a letra Nun. A letra Nun tá ligado com a humildade. Só que, hoje em dia, a palavra humildade, ela sofreu uma distorção muito grande, porque você vê cantor de funk, jogador de futebol, não humildade,
Desculpa, Não é bem isso, né? A humildade não é o teu ombro caído Ele e a joga cabecinha mal, né? de lado, não é. Ele joga muito mal, mas é humilde. Mas é humilde, exatamente. Então, assim, a humildade hoje, ela o sentido da humildade é aquilo que você falou. Só sei que nada sei. Você tá sempre aprendendo, tá sempre. Sabe, não tem como. O estudo da cabala da árvore da vida, ele é infinito. Senão vira arrogância, né? Exato. E o teu N tá em Hesed. Hesed é o amor, é a expansão do amor. Quem é regente de Hesed? Júpiter. Que é o que expande, que é o amor, né, fraterno, é o amor que quer. Só que é o seguinte, minha boa e falecida mãe falava, né, quanto mais abaixa, Sempre. né, então assim, é bom não abaixar muito. Aí vem a contrapartida, que é Gevurah, que é a outra Sefirah. Essa Sefirah, Gevurah, ela é regida por Marte, que já é mais a batalha, né, o afinco. Mas Gevurah te traz o limite. Então, é bonzinho, tá tudo bem. Mas há um limite. E a tua letra M tá em Gevurah. A tua letra M, o M, que é Mem, é o amor puro. É o amor puro. Mas ele tá numa Sefirah de saber o que fazer com esse amor. A palavra não em hebraico é Ló. Quando você inverte as letras, tem muito isso, né, no hebraico, né, de você inverter as letras. Quando você inverte, ele vira El. El é sagrado, é divino. Gabriel, Rafael, Miguel, Uriel, os anjos. Você gosta tanto dos anjos, Amo. não é? Então esse El significa que é de Deus. Então quando você fala não, é de Deus. É o limite. É quando você fala, você aí, eu aqui. Daqui você não passa. Então, pessoas que não sabem dizer não, aprendem a dizer não com a leitura do mapa. E aí é feito todo um exercício que eu vou te falar depois a respeito disso. E aí, Tiferet é a outra Sefirah, que ela tá no nosso centro. Tiferet, ela é o nosso ego, ela é o nosso corpo, ela é representada pelo chakra cardíaco. Então ela tá aqui. Ela é regida pelo Sol. Sol rege Leão. Leão, né? É o centro das atenções. Leão é o que faz para ter reconhecimento. Né? Ele é generoso, ele é cuidadoso, mas, por favor, agradeçam, porque eu gosto disso. E você tem, de novo, a letra Aleph, que Aleph, ela é a essência. Ela é a essência. Tiferet está muito ligado com essa essência do teu ser. O que você faz vira vida, né? Passa pela vida. E você quer transmitir, você quer passar isso para frente. Isso eu estou fazendo um breve resumo, depois no teu documento você vai ver direitinho. Netzar é a próxima Sefirah. Netzar, regida por Vênus. Netzar é a Sefirah do desejo, da vontade. É a Sefirah da superação de obstáculos. E você tem a letra R. R, transliterada, é a letra Resh. Resh vem da palavra Rosh. Rosh é cabeça. Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, é o ano novo. Então, é o encabeçar, mas barra paz. É o encabeçar pela paz. Né? Então, qual é o tipo de pessoa, qual o líder que você é? Você faz uma passeata contra a guerra ou você faz uma passeata a favor da paz? Madre Teresa de Calcutá falava sobre isso. Ela falou, eu faço uma passeata em favor da paz. Semântica pura, Claro. mas a gente sabe que Faz toda a diferença. faz toda a diferença. Entendeu? Então, saber esse discernimento que eu falei pra você, que o mapa traz pra você. E aí nós chegamos na Sefirah de Hod. Hod é exatamente o que nós estávamos falando. Hod, ela é regida por Mercúrio. Mercúrio é a comunicação. Mercúrio é como você se expressa. E Hod é a Sefirah da glória. Como que você atinge a glória? Olhando para trás e vendo o que foi te dado e vendo o que você construiu. Porque se você não faz isso, você se torna um eterno insatisfeito. Ah, sim. Um eterno insatisfeito. Cadê os 10% que tá faltando? É uma pessoa que precisa, né? E você tem a letra T aqui, que é Tet. A letra Tet tá muito ligada com o reconhecimento
do poder que foi outorgado a você. Tem muito a ver com isso. Então, é aquilo que eu falei, né? É a gratidão ligada com a honra da pessoa, Sim. com o caráter. Um caráter, sim. Com o caráter da pessoa. A tua letra I, ela volta em Yesod. Yesod é a penúltima sefirá. Ela é como se fosse o funil. Tudo que acontece energeticamente na árvore da vida, antes de vir para Malhut, aqui para nossa fisicalidade, passa por Yesod. Yesod você tem de novo a sabedoria do I, o sustento do I, que é o Yud. E Yesod está muito ligado com a autoestima e está muito ligado também com a nossa família. No nosso corpo, Yesod são os órgãos reprodutores. Então, é quando você produz, é tudo aquilo que você produz. Então pode ser financeiramente falando, pode ser filhos, pode ser qualquer tipo de produção que você faça. Que aí, essas bênçãos, elas vêm para onde? Elas vêm para Malhut, não tem outro lugar para ir. Não existe... Às vezes a gente vê a árvore da vida com uma ligação externa para Malhut Sim. direto, não é certo. Ela só tem uma ligação, que é Yesod para Malhut. Malhut é fisicalidade, é o reino, é onde nós estamos. Que é onde você tem a letra N, novamente. Que eu falei que eu faço análise das 10 Claro. primeiras letras, que é o que cabe na árvore da vida. N, de novo, vem com a força da humildade de passar tudo aquilo que a árvore da vida trouxe para você, ela trouxe de uma forma que, só por conta da tua humildade de saber que você está sempre aprendendo, como você disse no início, eu trago todos os irmãos para cá, eu acalento todos eles, eu recebo todos eles. É exatamente disso que a espiritualidade precisa. Esses são os verdadeiros médiums, né? Esse que traz... a mediunidade, ela não vem apenas do receber o pessoal da espiritualidade, não é só isso. Isso é maravilhoso, eu acho um dom maravilhoso. Eu não consigo ver uma sombra se mexendo, é o que eu te falei. Eu gosto muito dos sonhos, eu tenho muita comunicação com sonhos. Mas assim, se eu falar pra você que eu vejo, absolutamente nada. Mas o estudo me traz isso. O querer sempre saber, para mim, é extremamente importante. Que é o que é importante para você também. Então, cada letra traz um valor numérico. E em cada dificuldade, esse valor numérico, ele vem com uma respiração. Então, por exemplo, quando nós passamos ali para... Deixa eu ver uma que é muito legal para fazer aqui. Por exemplo, a letra M. M. M, que é o amor. Sim. Falta um pouquinho de amor, ou você quer mais amor naquilo que você está fazendo? Como que é feita a respiração? Você olha para a letra, né? Você vai pinçar ela um pouquinho, vou mostrar para você aqui, tá vendo? A gente pinça ela um Sim. pouquinho, deixa ela mais em destaque. E aí você, olhando, porque a meditação na Cabala, ela é visual. Ok. Olhando para a letra, o valor numérico dela é 4. Então, inspirem. 1, 2, 3, 4, segura o ar. 1, 2, 3, 4, solta o ar. 1, 2, 3, 4. Faça isso 4 vezes. Por que 4 vezes? Primeiro, você está equalizando os 4 elementos. Segundo, você está trazendo para próximo de você Sim. os 4 mundos: espiritual, mental, sentimental e material. Você está meio que zipando, né? Esses 4 mundos. É de um poder impressionante esse tipo de meditação. Tanto que para todo mundo que faz o mapa comigo, eu falo, não faça todas as letras de uma vez só. Porque é muito forte, né? Muito. Então, faça uma letra a cada 3, 4 dias. Faça uma letra que você precisa naquele momento. Eu preciso de mais gratidão. Eu tô sentindo que eu preciso. Então vai lá, enrode, faça a respiração. Então, cada uma dessas letras trazem isso. Então, as ferramentas que o mapa astrológico e a Cabala do Nome trazem é para a pessoa usar a vida inteira. Juntamente com os salmos também, que eu adoro os salmos. Eu acho simplesmente maravilhoso os salmos. É de uma pureza muito grande. Muito. Né? Fala de uma forma muito simples, muito direta. Eu gosto muito também. Então, a explicação mais sintetizada do teu nome, da Cabala do teu nome, eu falei agora para você. Inclusive, tem a última folha, mostra a palavra, que nós temos vários... O S. O S. O S é a letra Samer. Samer tá ligada com
que seria a última letra do teu nome, né? Do Martins. O S, ele tá ligado com a serenidade, ele tá ligado com o sono e com viagens. Então, quando se sente uma certa dificuldade para dormir mesmo, fazer a visualização da letra Summer do teu S. Você pode olhar para ela para poder ter uma noite de sono com 3, 4 exercícios, noites de exercício, de respiração, você já começa a ter uma noite de sono. Porque o efeito dessas meditações com as letras em hebraico são impressionantemente rápidos. Imagino. É um poder muito, muito, muito grande. E aí, a palavra Neshama, que é o nível mais elevado de alma, que é praticamente alma. Na última folha, eu intercalo o teu nome em hebraico com Neshama em hebraico, para você fazer essa visualização. Você lê da direita para a esquerda, para poder aqui finalizar essa. É o amém. Aquele amém que você fechou e você conseguiu fazer essa visualização, essa meditação. Muito bom. Muito bom. Um nome forte, né? Um nome forte? É um nome que traz um poder muito grande. Um nome que traz um poder muito grande. E nunca é à toa, né? Não. Nunca é à toa. Não, eu tenho o costume de dizer o seguinte, que às vezes eu falo com o Rafael, eu falo com as pessoas, eu falo assim, eu sou apenas grato, porque eu não sei dizer como eu vivi o que vivi e estou aqui. Eu sou só grato. Exato. Eu só agradeço. É só gratidão. Eu agradeço muito por eu ser esse canal Sim. para poder transmitir para as pessoas. Exato. Eu fico muito... Os depoimentos que eu tenho das pessoas que mandam para mim, eu vou te falar, eu tenho 100% de retorno positivo. Sim, tenho certeza Dos mapas. Porque, primeiro, eu faço com muito amor. Todo mundo que eu faço mapa, eu faço com muito amor, com muita conexão. Eu te falei, eu gosto de fazer ali artesanal. Porque do contrário não funcionaria, né? Do contrário não funciona. Eu tenho uma coisa que eu digo sempre, querido, que se quiser ganhar dinheiro, se quiser simplesmente isso, vai vender sapato, vai fazer qualquer coisa. Vai ser vendedor mesmo. Vai ser vendedor, dá dinheiro, né? A espiritualidade, ela também é prosperidade para nós que trabalhamos. E é necessário que a gente pague nossas contas, que a gente pague nossas coisas, mas não é só sobre isso. Isso não é o norte, não é o mais importante. O que a gente faz é melhorar o nosso dia a dia vendo a felicidade alheia, né? Exatamente. Eu vejo muito a felicidade do outro. Isso é muito bom. Eu já peguei pessoas que não acreditavam em vidas passadas e o mapa ele deu essa orientação. Olha, pessoas que desistiram do mapa, inclusive, queriam, olha, não quero mais o mapa porque me contaram que você vai falar de vidas passadas, eu não acredito. Eu falo, vamos fazer o seguinte, eu faço a leitura para você e vou separar, porque eu gravo áudios, né? Eu faço a documentação e gravo áudios ponto a ponto explicando cada parte do mapa. Essa parte da vida passada, eu vou deixar um áudio à parte. Você ouve se você quiser. Claro. Então, se você quiser. Só que eu instiguei a curiosidade dela, obviamente, né? Porque se você não escutar essa parte, o mapa vai fazer total sentido para você. Claro. Só que assim, vai ser aquele quebra-cabeça de 5.000 peças que você vai montar. E sabe aquela pecinha do céu, que ela é azul, que tá faltando? Você vai sempre olhar para ela. O mapa, o quebra-cabeça vai estar lindo montado na tua parede, mas vai faltar aquela peça. Você coloca aquela peça se você quiser. Claro. Aí ela escutou o áudio. Um áudio de 3 minutos, que eu falo do signo da vida passada. Essa mulher me ligou chorando. Me perdoa. Eu não sabia que era isso. E ficou emocionada e falou, agora tudo faz sentido para mim. Isso é o verdadeiro pagamento. Isso é o verdadeiro pagamento. A gente fica feliz pelo outro, né? Exatamente. Eu digo que a minha vida só faz sentido pela minha espiritualidade. Eu imagino Não a tua tinha experiência com respeito a isso, né? Os retornos que você tem, né? Então eu não consigo imaginar minha vida sem isso. Né? É aquela pessoa que de repente entra num podcast de manhã, no Bom Dia Ivan Martins, por exemplo, e me conta que durante o processo da vida ela conseguiu, né, lidar com uma situação difícil. Eu falo, meu Deus, então eu já consegui
um pouco mais do que eu queria. Porque eu só queria melhorar a minha vida espiritual, eu queria melhorar, aprender mais um pouquinho. Se eu estou ajudando alguém a aprender também, já é mais do que eu queria, já é mais do que eu podia imaginar, né? Porque senão é até pretensão, né? É. E se você sabe que quando eu uso eu só sei que nada sei, né? Parafraseando um filósofo, por que eu digo isso? Porque é nesse não saber mesmo é que você consegue aprender um pouquinho, né? Exato. Porque quem sabe, só os jovens, muitos jovens sabem demais, né? É verdade. Como eles sabem tudo. Oh, meu Deus. No alto dos 20 e poucos anos deles, como Nossa, eles eles sabem sabem. tanto. É. Sabem tanto, você olha assim, fala, ok, querido. Eu tinha uma tia que ela usava uma expressão em espanhol muito legal. Eu me chamo Catespero. Catespero. Eu achava Catespero é ótimo. ótimo. Eu me chamo Catespero. Catespero é ótimo, porque é isso, né? A gente olha, né? Eu cheguei num ponto da minha vida que eu me vejo literalmente dentro de mim. E meus olhos são como janelas mesmo. Uhum. Né? E eu observo. Eu cheguei ao ponto de observar. Que enquanto eu tentei olhar, quando eu tentei enxergar tudo, não deu. Hoje eu só observo. É diferente. Uhum. Exato. Eu sinto que tem alguma coisa dentro de mim que olha pelos meus olhos. Então, enquanto eu não separei isso, eu não entendi muito o processo. A gente leva muito tempo para começar a aprender, né? Exatamente. O tempo. A gente leva muito tempo, né? E é o que eu falo para essa meninada que está chegando. Venham. Que Deus abençoe que o universo, o cosmos abençoe cada um de vocês que estão chegando. Venham, sim, a espiritualidade está de braços abertos. A gente faz o que pode para auxiliar nesse processo. Nós vamos embora, né? A gente não vai ficar aqui para sempre. Tem que ter vocês que estão agora com 19, 20 anos e chegando, né? Mas se preparem, né? Se preparem, se estudem muito, leiam muito. Quando você achar que aprenderam tudo, gente, está na hora de começar a aprender. Aí você vai esquecer tudo aquilo, aquela bobagem, e vai começar a formar as próprias sensações, né? A sua ligação com o cosmos, sua ligação com o universo. E aí você vai ter alguma coisa para oferecer, né? Para com essa história de curso de final de semana. Parem com isso, por favor, parem com isso. Nós estudamos a vida inteira e não sabemos nada, né? Mas só o fato para você aprender que você não sabe nada leva muito tempo. Já leva muito tempo, exato. Como leva tempo a gente entender isso? E é um investimento, né? Investimento de tempo e dinheiro que você tem que ter para saber. Eu adorei a sua mini bio. Que bom. Sabe por quê? Porque ali eu sei que tem sabedoria. Ela é desse tamanhozinho. Cara, tem dia que eu pego desse tamanho aqui, né, Rafael? Que eu tenho que reduzir tudo. Por quê? Sabe? Não é sobre o que a pessoa fez. É sobre o que ela aprendeu. Exatamente. Então, sabe? Então eu sei que isso é inexperiência. Vem com o coração puro. Não estou questionando isso, né? Mas é que precisa ter essa percepção, né? Que a gente, quando começa de fato a aprender, é quando você vê que tudo que você aprendeu não é nada. Não é nada. O budismo fala sobre isso, né? Sobre tudo começa quando você é. Pois é. Porque se você perguntar para alguém quem é você, o que a pessoa vai falar? O nome, que foram os pais que deram. A Sim. profissão ou estudo, ela nunca são fatores externos que foram para ela. Mas quem é ela? Que essência, né? Qual é a essência? Quem eu sou por dentro, né? Quem eu sou sem essas máscaras todas que eu criei, né? Porque eu tenho que tirar as pessoas para me encontrar, né? Exatamente. Né? O mundo com certeza não vai te aplaudir. Não vai. Porque nós, sem as pessoas, sem as máscaras, nós não somos tão bonitos assim. Uhum. Né? Todos nós temos lá uma sementinha, né? A nossa semente é boa, mas ela se desenvolve meio torta, né? Caminhos tortuosos, meio das pedras, no meio, né?
Não Exatamente. fica bonito o resultado disso. Né? Somos meio flor do lótus, né? A gente sai da lama, da lama. sujeira. É, A exatamente. gente só vê a do beleza lodo. quando a gente transcende, né? Quando a gente encontra a iluminação. Aí nasce aquela flor linda, branca, pura, né? Exatamente. Mas a base, E ela nasce num ambiente feio, né? Se você feio. for ver, né? Não, sempre feio. Né? A flor do lótus é eventualmente muito feio, escuro, sujo, fedorento, mas ela é pura. Mas ela é pura. É. Aí que tá a essência, né? Ela é pura. Então, quando nós entendemos isso, a gente entende que o processo é feio. O processo é doloroso. E a beleza está onde? E Na é essência. solitário. E é solitário. É uma caminhada solitária. Solitário. Você mete a cara no muro muitas vezes, né? Você passa por muitas coisas. Querido, o que ficou que você gostaria de falar? Alguma pergunta, Rafael? Uma coisa que ficou no caminho que você gostaria de falar, que nós não falamos? Eu acho que abordamos tudo. Eu nunca tive numa entrevista com tantas coisas faladas assim, com a oportunidade de poder falar tudo isso, né? Porque todo mundo sempre tem um tempo mais reduzido, cada um, claro, né? Com o seu formato. Mas é muito bom. Sinceramente, eu tô muito à vontade aqui. Eu adorei o ambiente, foi o que eu falei pro querido, Rafael. que coisa boa. Não é só um estúdio, né? Não. É um ambiente, né? A gente fica, se sente abraçado aqui. Eu adoro símbolos, imagens. Então, assim, tô muito à vontade aqui. Aqui a gente procura contemplar, né? Todas as pessoas com essa recepção, né? Então, desde da coruja do Harry Potter, Linda demais. a Ganesha, as Ganesha, meu Deus. o coelhinho do Angel, que é um mágico estadunidense. Então a gente vai pelas budas, pelas coisas, pelos dragões, que é uma forma da gente criar, né? Um ambiente diverso. Exatamente. A diversidade é linda, né? A diversidade é linda. Então, a gente poder viver num país que aceita todas as... Por favor, que continue assim, né? Que continue assim, né? Exato. A gente tem que... A gente não pode apenas ser contra as atitudes que vai contra a licença, a liberdade de fé, de expressão da fé. A gente tem que não só ser contra, a gente tem que ser ferrenhamente a favor da liberdade. Então, não tem que ninguém tacar pedra em templo evangélico, templo católico, casas de candomblé, casas de umbanda. Vamos respeitar, né? Ninguém tem obrigação de entender e nem de gostar. Agora, respeitar é obrigação. Respeitar a obrigação. Né? Vamos respeitar. Né? Passa na porta de uma sinagoga, tenha respeito. Se não serve para você, vira a cara. Você não precisa fazer nada. Mas não vá lá fazer nenhum tipo de maldade. Passa na porta de um templo islâmico, a mesma coisa. Né? Respeite. Ali tem irmãos queridos, amados. Né? Respeite. Se você é muçulmano, respeite o judeu respeite o muçulmano. E vamos nos respeitar. Nós só vamos chegar em algum acordo quando nós nos respeitarmos. Eu acho que é a base. A Cabala fala sobre a era messiânica, né? Que o Messias, a palavra Messias em hebraico é Meshiá. Meshiá é um estado mental messiânico. Então, Sim. Quando uma massa crítica de pessoas no mundo tiver nesse estado, essa é a era messiânica. Esse é o Messias. Esse é o Messias. Esse é o Messias. As pessoas falam, o judeu não aceita Jesus. O judeu, ele reconhece Jesus como um homem diferenciado. Sim. Óbvio que ele foi diferenciado. Ele mudou um calendário, ele mudou o mundo. Tá. Obviamente. Mas Messias mesmo, o judeu sabe que não é um homem. É um estado. É um estado de espírito. É um estado de espírito. Que na realidade foi o que Jesus disse. Ah, sim. É o estado mental. Jesus nunca respondeu nada e dizia, é isso que você pensa? Então Exatamente. É você que está dizendo. É. Por quê? Porque Deus está dentro, não está fora. Quando as pessoas eram curadas, o que ele falava? Pá, tua fé te curou. Tua fé te curou. É o que eu digo aqui. Essas pessoas falam assim, né? Porque eu tenho o trabalho com a pirâmide, que é o Atlantis Podcast, que eu faço o trabalho de salas de cura, enfim. É uma cura a nível energético, quântico, claro que ninguém vai abandonar médico, ninguém vai abandonar farmacologia, cada coisa no seu lugar. Somos integrativos e não substitutivos ou alternativos. Somos integrativos
vos. Nós somamos, não dividimos. Mas quem é que se cura? É a pessoa. Exatamente. Porque é a diferença do crer e de ter fé. Ter fé é você crer que alguma coisa fora de você vai te acudir. Crer é você ter a certeza que através da sua conexão com aquela força, a cura já aconteceu. Uhum. Exatamente Né? isso. Então é uma diferença muito Belíssima grande. definição. Exatamente. É uma diferença muito grande. E assim eu quero agradecer a você, meu querido, Eu que agradeço. o Aine Itzhak. Itzhak. Isso. É um nome diferente. Aine Itzhak. Isso. Um prazer ter recebido você aqui. Eu agradeço mais uma vez. Já quero Ivan. convidar você agora para participar daqui do Bom Dia com o Ivan Martins. Vamos falar de cura, Vamos. né? Vamos, né? Vamos. Tá vendo, Rafael? Aceitou. Nós vamos vir aqui. Nós vamos receber várias pessoas de várias denominações, sempre de segunda a sexta. Eu estou terminando os podcasts onde eu falo sobre a Atlantis e já vou emendar com esses bate-papos sobre cura, sobre oráculos. Então você pode Maravilha. falar sobre a sua forma oracular. Nós somos o oráculo, né? Somos, exatamente. Nós somos oráculos. Exato, né? exato. O resto são instrumentos que a gente usa como oráculo. Porque as pessoas pensam que o oráculo é o tarôzinho que ela compra. Não. Oráculo sou eu, oráculo é ele. Oráculo é o Rafael, que já está começando a caminhar nessa senda, né? É maluquinho o suficiente para entrar nisso, mas enfim. Então está caminhando nessa senda, então oráculo somos nós. Você já está convidado para isso. Muito obrigado. Né? Convite aceito. Então, gente, é isso. Vamos sempre pensar da seguinte forma. Peguem a cestinha de vocês, pega tudo que passou aqui hoje, que nós falamos. Não precisa acreditar em nada. Não precisa crer. Acreditar é não crer, né? Não precisa crer em nada. Passa na peneira e pegue só o que faz sentido para você. Aqui não tem dono de verdade. Aquilo que fizer sentido, bota na sua caixinha, no seu bornal, né? Para você guardar, porque todos nós estamos com o nosso bornalzinho desse jeito. Pega uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, e um dia vai fazer sentido pra gente. Exatamente. Né? Um dia vai fazer sentido pra gente tudo que nós aprendemos durante essa caminhada. Se não serviu para você, deixa onde está. Né? Porque é jardim alheio, a gente não sai pisando em flor que os outros plantaram. Aqueles que são do amor, sejam bem-vindos, se inscrevam, estejam conosco. Os haters nós dispensamos, porque realmente não faz sentido para nossa vida. Então, obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Rafaelzinho. Né? Obrigado, Rafael. Obrigado a todos vocês. Né? E vamos lá. Aprendendo e desaprendendo. Aprendendo o que faz sentido e desaprendendo aquilo que já não vale mais nada. O ensinamento, o aprendizado é como roupa. A gente usa até um certo ponto, depois a gente passa essa roupa para frente, porque vai fazer sentido para outra pessoa. Né? E a gente vai mudando, a gente vai se transformando. Isso que quer dizer evoluir, crescer e prosperar espiritualmente. Que Deus esteja com cada um de vocês da forma que vocês entenderem esse Deus. Né? Que essa energia seja curadora para sua família, para o seu lar, para o seu negócio, enfim, para todas as áreas da vida. E nós somos isso, a união de todas essas áreas. Um beijo no coração de forma especial e namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Beijo no coração, até semana que vem.